Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vivendo e Viajando. Hoje a gente vai iniciar um vlog aqui no Uruguai. Chegamos hoje, estávamos lá na Argentina. Passamos 4 dias na Argentina, fizemos um vlog lá maravilhoso, com dicas de restaurante, passeio. Vou deixar o link na descrição caso você queira assistir. Mas agora a gente vai passar também aqui 3 dias no Uruguai. Vou mostrar tudo para vocês aqui, desde restaurante, de passeios e também vamos lá para Punta del Este. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Punta del Este é muito conhecido aqui, é muito famoso. Então vocês não podem perder esse conteúdo e a gente está preparando tudo com muito carinho para vocês. Preparando o roteiro, né, querido? Preparando os melhores cenários, os melhores ângulos. Pelo nosso olhar, né, e sempre pensando no melhor aqui para o canal, para vocês, experiência, em conhecimento, em conteúdo, porque aqui a gente compartilha o que a gente vive em viagem de uma vida real mesmo. E a gente vai começar esse vlog aqui no Uruguai, espero que vocês gostem, então compartilhe esse vídeo e também curte e se inscreve também no canal para quem não é inscrito. Para começar com o pé direito, hoje chegamos agora no fim da tarde, vamos conhecer agora um restaurante Fellini, um restaurante italiano. É muito famoso aqui, pelo que eu pesquisei. Então vamos lá conhecer, experimentar e mostrar para vocês aí o que a gente achou. Pessoal, chegamos aqui no Fellini, que delícia, parece um bistrô. É muito lindo aqui, eles estão aqui com o tema de Halloween, né, por conta do período que nós estamos, né, outubro, perto de novembro já. Mas lindo mesmo o restaurante, sabe? Parece um bistrô muito gostoso. E eu tô com um cardápio aqui também. Tem risoto, salada, prato especial. Tem sobremesas. E também tem pizzas. E o legal é que tem sem glúten. Tem opções sem glúten aqui também. Tem opções veganas. Bem legal. Aqui funciona por reserva. Então vou deixar o link aqui, se vocês estiverem por aqui em Montevidéu. Vocês podem reservar antes, porque parece que é bem concorrido. Tô comendo aqui o couvert veio macio, uma delícia. Muito gostoso. Esse molho aqui, ele é forte no cheiro, mas quando você come ele explode na boca, fica bem macio, fica mais suave. Mas ele é bem... parece que ele tem páprica, eu acho que é páprica doce, sabor. Tô achando que é páprica doce, mas é bem gostoso também. E eu pedi a la carbonara, a massa é pappardelle. E água com gás, limão espremido. Fiz o pedido, já que estamos no restaurante italiano, né, eu sou muito fã de espaguete. Então fiz o pedido do espaguete com bacon. Tem um nome diferente, tá? Mas espaguete com bacon, com queijo e parmesão. Simples assim. Tem mistério, mas tem um nome... A gente mostrou, né? Alaumatria. Vamos deixar o nome certinho que eu não lembro não. Fala suas expressões. Tô aqui pensando se eu posso levar esse restaurante lá pra minha casa. Um italiano eu tenho em casa, mas eu ainda não tenho restaurante. Ai, que delícia, gente. Olha isso aqui. Parece uma cestinha, mas não sei do que é. E aqui é um carbonara, é um tipo de massa que eu amo. É muito gostoso. O cheiro tá maravilhoso. A bandeirinha, que lindeza. É muito lindo aqui. Vamos ver se é gostoso. Muito bom, muito bom. Bem temperado, a massa não tá dura, ao ponto, macia. O molho não tá salgado, também não tá sem sal, tá certinho, tá no ponto. Provado. Nossa, sem palavras. Pra mim, tão bom quanto o Terraço Itália. A gente vai deixar linkado aqui pra vocês um restaurante muito famoso em São Paulo, no 42º andar, de um prédio muito alto, mas lá também é maravilhoso. E lembra tão bom quanto, é impecável. Vou falar um pouquinho dos valores para vocês. O espaguete mais o carbonara da Luana deu em média R$90 cada um. E a água eu achei um pouco cara, a água tava 20, 500 ml, R$20. No total então aí deu 90, 180, R$200 no total. Então um preço até bacana, eu achei que seria até mais caro assim, mas o preço tá dentro. Lá no Terraço Itália é muito mais caro, lá a conta é bem mais alta. O prato assim é 200. Não era 200 não, 170, 180, se não me engano, bem mais caro. Vocês podem assistir o vídeo que eu gravei lá.
Lá eu explico melhor dos preços e tal. Vou deixar na descrição, vocês acessam lá e assistem também. Se vocês gostam de comida italiana, vai ser super interessante. Valeu muito a pena ter vindo no Fellini, incrível. Desde atendimento, cardápio, variedade, sabor, o prato estava impecável. Se vocês estiverem aqui em Montevidéu, vocês têm que vir aqui no Fellini, é maravilhoso. Hoje vamos conhecer Punta del Este, a cidade mais luxuosa do Uruguai, um destino que combina sofisticação e natureza, e onde se localiza a icônica escultura La Mano, na Praia Brava. Mas antes, iremos passar por Piriápolis e Casa Pueblo. Primeira parada aqui em Piriápolis. É considerado o primeiro balneário aqui do Uruguai, idealizado por Francisco Piria no século XIX. O ponto em que estamos aqui é o Cerro São Antônio. O Cerro São Antônio é um dos pontos turísticos aqui de Piriápolis. Muitos dizem que alguns projetos e edificações possuem símbolos de alquimia. Então, visitar aqui Piriápolis é conhecer um pouco mais da história do Uruguai. Chegamos então, pessoal, na segunda parada, que é a Casa Pueblo, constituída por Carlos Vilaró, um escultor e pintor uruguaio. Aqui na Casa Pueblo fica mais ou menos a 15 quilômetros de Punta del Este. Carlos Vilaró, pessoal, também ele foi muito amigo do Vinícius de Moraes, um brasileiro. Sim. Aí dizem que aquela música era uma casa muito engraçada, não tinha teto. Foi feita em homenagem à Casa Pueblo, que eu vou mostrar para vocês agora. E também tem a possibilidade de visitar um museu, conhecer um pouco mais da história de Vilaró. O preço é R$ 66 por pessoa, $12 na cotação de hoje. Mas eu não irei visitar, vou fazer a imagem só da casa pelo lado de fora aqui. Só mais uma informação aí, o Carlos Vilaró, que é o responsável aqui por essa casa, ele faleceu em 2014, aos 90 anos. Antes de morrer, ainda ele vinha aqui direto na sua casa. Os turistas que vinham por cá, aí, de vez em quando encontrava com ele por aqui. Isso, e essa casa demorou 36 anos para ser construída. Chegamos em Punta del Este. Finalmente. Finalmente chegamos. É muita história, né? De lá até aqui, muita história. É. Agora vamos ali na La Mano, famosa escultura aqui de Punta del Este. A La Mano foi feito por Carlos Iarrazabal. É um chileno, né? Apesar de estar aqui no Uruguai, foi feito por um chileno. E a gente pode encontrar essas mesmas esculturas em Madrid, Atacama, no Chile, e também em Veneza, na Itália. E a ideia dessa escultura é representar uma pessoa afogando, o último momento de uma pessoa afogando. É o que dizem, né? Não sei se é verdade, mas faz todo sentido, né? Só tem os dedos. Eu posso te chamar de La Mano ou os dedos também. Estamos no inverno, né? Então aqui a gente consegue tirar umas fotos. No verão aqui dizem que é muito cheio. Mas no inverno é mais tranquilo, a gente consegue tirar uma foto. Tá Tem pouca tranquilo gente aqui. Tentar É tirar umas linda fotos a aqui. vista aqui perto, hein? Isso é mais o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Mas aí não tem como comparar. Brasil, né? A sua beleza natural é
Pará. Paramos aqui num restaurante em Punta del Este, restaurante Charrua. E pedimos um prato bem comum aqui do Uruguai, chamado chivito. A gente chegava e mostrar para vocês. Aí você pode escolher um acompanhamento, tem batata frita, arroz e batata doce. Eu escolhi com arroz, ela escolheu com batata doce. Acabou de chegar meu chivito aqui com arroz. É um sanduíche, né? Ele era com batata frita. Diferente essa batata. Essa não é batata doce, frita. Né? Batata doce. É batata doce, mas a cor dela é a cor de abóbora do Brasil, né? Bem diferente. Diferente, né? Mas o cheirinho lembra batata doce do Brasil. Vamos provar, né? Vamos. Gostoso? Muito gostoso. Olha essa batata doce. Cheiro de batata doce, mas cor de abóbora. Diferente. Aproveitando o dia, o céu abriu aqui em Punta del Este, vamos visitar os leões marinhos aqui. É muito conhecido também por ter uma parte com bastante leões marinhos. Vamos lá visitar e mostrar para vocês. O tempo mudou, gente. Tempo deu assim, como a gente é de Minas, então a gente tá acostumado. Fazer as 4 estações em um dia, de né? noite, de tarde muito calor e depois fica frio, então já estamos acostumados. Mas o tempo mudou e aqui é muito mais bonito com o céu do jeito que tá, azulzinho. Vamos mostrar pra vocês. O dia hoje foi maravilhoso em Punta del Este. Nossa, Esse vale passeio muito foi a muito pena. bom. Agora já estamos de novo em Montevidéu. Vamos buscar um restaurante aqui para poder jantar essa noite. Vamos mostrar para vocês. Encontramos um restaurante aqui, pessoal, La Passiva. Vende carne, vende pizza, vende Salada. massas, hambúrgueres, tem bastante variedade. O bom é que esse restaurante está 2 minutos andando do Hotel América, o hotel que estamos Perto. hospedados, muito perto. Aqui o Uber é muito caro. Caro. Assim, é o dobro do Brasil. E a gente foi ontem num lugar perto, assim, 10 minutos, né, de carro. Até menos, né? 10 minutos. 10 minutos e R$40. Pensa, é muito perto, não tinha trânsito, né? Normalmente no Brasil encarece quando tem trânsito. Então, aproveitar os lugares perto, por isso que é bom. Igual o Júnior escolheu um hotel perto de Bem tudo central, aqui, né? Aí é mais fácil. E aí aqui, nossa, tá uma delícia aqui dentro. É lindo o lugar, a gente vai mostrar a vocês também. Então, vamos dar uma olhada aqui no cardápio. Tem opções de chá, as bebidas, né? Tem opções aqui, ó, de cerveja, para quem gosta. Tem a parte de passas, pizzas, carnes, hambúrgueres. E também, que mais? Outros sabores de pizza. Vinhos também. Aqui é um dos lugares que eu vi o vinho mais barato. 178 pesos uruguaios, cerveja 199. Vamos colocar convertido aqui para vocês terem uma ideia. Coca 145, tá bem mais em conta. Nós pagamos quanto? 250. 250, né?
para lá no restaurante italiano, então Aqui aqui tá o preço mais tá em bem melhor. conta. E esse aqui, pessoal, é o aplicativo que nós utilizamos durante as viagens para converter as moedas em real. É o Currency. E aqui, ó, a gente fica com o cardápio do lado. Olha ali o preço, por exemplo, aqui, ó, do refrigerante da Schweppes. Coloquei aqui, ó, em 176 e aí já me deu o valor em R$ 23. Isso facilita muito. Vocês podem baixar para poder estar utilizando durante a viagem, para vocês saberem de fato qual é o valor. Hoje aconteceu do rapaz converter pra gente, falando, né, o cálculo de cabeça, e aí tava errado quando o Júnior foi ver aqui no aplicativo. Então isso aqui é mais seguro também. Hoje estamos aqui pelas ruas de Montevidéu, no Uruguai, e o objetivo é mostrar para vocês um pouco do que tem aqui na cidade de Montevidéu. Tem muita história envolvida aqui, pontos turísticos importantes como a Cidade Velha, que é uma cidade, uma estrutura bem antiga, que tem muita história envolvida ali com os espanhóis, com Artigas. Tem a estátua também do Artigas, que é um herói muito importante aqui da cidade de Buenos Aires. E a Cidade Velha também tem comércio, tem restaurante, lugares para comprar lembrancinhas, e vamos lá mostrar um pouco para vocês. Chegamos aqui no nosso primeiro ponto, que é o Artigas Mausoléu. O Artigas é considerado um herói uruguaio. Essa estátua foi inaugurada em 1977 e dizem que aqui, né, se encontram os restos mortais de Artigas. E perto dos restos mortais deles é guardado por 2 soldados da fortaleza. E aqui já é a Cidade Velha, já é reconhecido como a Cidade Velha. Aqui, pessoal, é o museu onde conta a história do Uruguai de 1800 para frente. Segunda a sexta você entra de graça. Aqui já é o prédio que o presidente, né, reside e trabalha. E aqui tem a estátua do Artigas, que é onde nós estamos. E fica tudo bem perto, dá para você poder visitar. E se vier de segunda a sexta, você não paga para entrar também. Essa aqui é a Praça Independência, é a praça mais importante, o lugar mais importante do Uruguai. E Artigas foi um dos principais aí, responsável pela independência do Uruguai, por isso que o seu túmulo fica aqui na Praça da Independência com a sua estátua. Eles fazem tudo ali, por exemplo, troca presidencial, de embaixadores, tudo é feito ali. Assim, eles respeitam bem as origens, né? Isso é muito bonito. Agora vamos passar pela Porta de la Cidadela. É uma fortaleza construída pelos espanhóis para a defesa, né, aqui da entrada da cidade Velha, que é a cidade de Montevidéu. Sabe que tá lembrando muito aqui, pessoal, o vídeo que nós fizemos de Petrópolis, a gente vai deixar aqui linkado para vocês. Petrópolis é uma cidade que tem muita história envolvida, né, com Dom Pedro. Exatamente. Foi muito legal, porque eu me surpreendi muito indo para lá. Lá é uma cidade que tem muita história e você vê, tem ainda gerações, né, da família dele que mora lá. Isso é muito legal. Quem gosta de história, né, da história do Brasil também, a gente vai deixar o vídeo aqui. A gente fez alguns passeios, né, passou por alguns lugares bem legais lá. E a gente vai deixar o vídeo para vocês poderem assistir. Chegamos aqui então no segundo ponto, que é a Praça da Constituição. É a praça mais velha do Uruguai, também chamada como Praça Matriz. Muito importante aqui também, fica dentro da Cidade Velha. Essa dica aqui, pessoal, é para qualquer viagem que você for fazer. Esse aplicativo do Google Maps, você consegue, olha só, adicionar as paradas que você vai fazer e colocar as opções, se vai ser andando, de carro, metrô.
Mas também aqui já calcula a quantidade de paradas, que no nosso caso são 6 paradas. A gente vai fazer isso em 29 minutos andando. E aí aqui a gente já pode colocar em etapas, pode compartilhar com outras pessoas. E olha só que legal, conforme você for fazendo, você já consegue ir também, ó, dando check, tá vendo? É bem legal. Por exemplo, a gente vai no mercado, a gente vai nessa praça, vai na Praça Matriz, então isso vai, a gente vai colocando na ordem que você for ir realizando os passeios. Ele já calcula para você todo o tempo que você vai gastar andando em todos esses lugares. Isso é muito legal para você se organizar com o horário, para você ver a distância, olha só, de um local para o outro. E olha que legal. Aqui, ó, já coloca, por exemplo, aqui tem a porta da cidade, que é o ponto A, e o ponto B, Praça Matriz. Aqui, ó, já tem no mapa o ponto A, que é bem pequenininho, mas olha só, dando zoom fica mais fácil para ver. Esse aqui é o ponto A, e o ponto B, ele já vai colocar na rota caminho, tá vendo? Já coloca toda a direção. Continuando o nosso percurso aí, pessoal, vamos conhecer aqui a Catedral Metropolitana de Montevidéu. Chegamos na Praça Zabala. Ela tem esse nome em homenagem ao fundador da cidade, Bruno Maurício de Zabala. É uma praça também que tem um monumento no meio, tem um formato oblíquo e faz parte também um pouco da história de Montevidéu, de Uruguai. Chegamos, pessoal, no Mercado del Porto. Tem bastante restaurante, bastante lojas. Entramos aqui numa loja de lembrancinhas. O valor tá bem melhor do que na Argentina. O Júnior tá ali fazendo pagamento. Ele fez pagamento pelo cartão Wise. Vamos deixar o link aqui para vocês conseguirem acessar também. Estamos aqui no Mercado del Porto e escolhemos o restaurante Estância del Porto. Vou mostrar para vocês um pouco do cardápio que tem aqui. Pedimos de proteína, foi a carne, baby beef. Pedimos de carboidrato um purê de batata inglesa, assim eu espero, que a gente nem perguntou, né? É assim? É assim? Batata. Bom, é isso. E uma água tônica. É isso. Aí aqui a gente conseguiu achar um pouco mais perto do Brasil. Saudade de uma abobrinha, saudade de uma abóbora, chuchu. Mas aí aqui tem salada, mas assim, comer folha na rua é complicado. Aí a gente pediu, né, uma boa carne, um bom carboidrato, vai estar perfeito. E aí eu vou filmar ali pra vocês o jeito que eles fazem a carne. Gente, é igual o pessoal do sul, chique, eu vou mostrar pra vocês aqui. Pessoal, eles fazem a carne assim, na brasa, no fogo. Vai vir com certeza com aquele cheirinho bom de carne de churrasco. A gente gostou muito do atendimento aqui. Chama Estação del Porto. Aí a gente põe nesse ambiente fechado aqui, ó. A gente tá ali sentado, ó. Legal, se chegar o prato a gente vai mostrar a vocês. Então, pessoal, só poder falar para vocês do prato aqui, o valor, né? A gente pediu um baby beef e uma tônica. O baby beef tá uma média de 1.000 pesos uruguaios, isso dá mais ou menos R$140. Não tá tão caro, já achei mais caros aqui, lugares mais caros aqui em Montevidéu. E a tônica, sim, eu achei caro. Essa tônica aqui, ó, 350 ml, ela custa R$22 na cotação atual, 170 pesos. Né? 170 pesos uruguaios. Isso eu já achei mais caro, mas em restaurante é R$7, no mercado é R$3, R$4, mais barato ainda, né? E a bebida aqui no Uruguai é muito mais cara do que na Argentina. É caro. Compramos a água antes de 500 ml também, R$20, se eu não me engano. Então assim, a água é bem caro e bebida no geral é bem caro. Na Argentina também é mais barato. E no Brasil também é muito mais barato. Acho que é isso. Você ter a noção do preço aí. E chegou o nosso baby beef com purê.
Olha essa cheiroso. carne. Nossa, tá com cheiro de brasa. Tá. Eu falei no vídeo ali que ia ficar com cheiro de brasa, porque aquele fogo, olha isso. Que delícia. Vou experimentar. Parece que tá muito bom. Impecável. Isso aqui é comida pra mim brasileira. Já tô muito feliz. Faça as considerações finais. Ah, eu amei. Nossa, valeu muito a pena. Que achado, né? Muito gostoso. O atendimento também é muito bom. E aqui o ambiente fechado dentro do Mercado do Porto, chama? O mercado deu pouco. É fechado aqui, então é bem gostoso. O atendimento também é perfeito. E eles são muito bons na carne mesmo. Foi o melhor baby beef que eu já comi. Vai ficar na memória. Se vocês estiverem aqui por Montevidéu, passa por aqui que é bem perto. Bem central, assim, e certeza que vocês vão gostar. Saímos lá do restaurante Estância Del Porto. Achei água aqui no Uruguai muito caro, mas achamos um mercadinho aqui no Mercado Del Porto. Esse aqui, quase 3 litros, né? 2,5 litros, com 250 ml grátis, foi R$8. Então, é um preço bem melhor, né? É mais justo, né? A gente pagou mais 600 ml, R$20. R$20, mas o restaurante é mais caro, né? A gente procurou aqui um mercadinho, achamos aqui, no Mercado Del Porto mesmo. Agora, continuar o dia aí, descansar um pouquinho, e à noite ir lá no shopping Montevidéu. Nossa, no shopping a gente vai fazer o vídeo do mercado pessoal aqui do Uruguai. E aí, em breve, vocês vão poder acessar aqui também no canal. Estamos andando aqui, tá lotado, hoje é feriado aqui no Uruguai. Sei. Eu acho que o povo uruguaio gosta de shopping, igual o brasileiro. Nossa, Né? é verdade, aqui tá bem cheio. Acho que é costume deles, como nós também, né? O Chile também foi assim, o Costaneira Center tava Muito lotado. cheio. Acho que é a América Latina. Tudo isso deve gostar de shopping, né? Estamos aqui na confeitaria, barra padaria, barra lanchonete, Carreira. Fizemos um pedido de um tiramisu. Isso. Quantos pesos? 194. 194 pesos, mas o que a Isso. gente pediu aí? Um cappuccino, que foi 178, mas Júnior também quis, então foram 2 cappuccinos, 178 pesos cada, pesos uruguaios. A empanada, 118, é uma empanada, é como se fosse Salgado, né? um pastel assado, tipo isso, sabe? Só que ele vem com carne, 118 pesos uruguaios. E o tiramisu, eu falei, né? 194 pesos, total de 168 pesos uruguaios e vai dar uma média de R$89.